Hoje é dia de Vasco, torcedor. Após 6 dias, às 6h30 da tarde, Vasco e São Paulo se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E fica aí, inclusive, a grande dúvida. Será que estávamos com saudades por não ver o Vasco ou aliviados por não ver o Vasco? Pois, infelizmente, contra o Santos, contra o Fluminense, contra o Coritiba e contra o Bahia, os 4 últimos jogos do Vasco da Gama, aquele torcedor que começou o jogo com saudade, terminou muito estressado por ver o desempenho da equipe. Mas hoje, novamente, eu tenho certeza que eu, você e todos nós que somos loucos por esse clube nos sentaremos às 6h30 da tarde, ligaremos a nossa televisão para torcer pelo Vasco da Gama. E a gente espera que esse filme venha a ser escrito de uma outra maneira nessa partida de hoje. A gente espera que realmente às 8h30, quando o juiz apitar o final da partida, a gente faça assim, ó, ufa, vencemos, mais 3 pontos, fora rebaixamento, chegar entre os 10 primeiros colocados. É isso que o torcedor vascaíno quer. E fica a grande dúvida, será que teremos? Deixa aí a sua resposta nos comentários. Tá confiante na vitória, torcedor? Coloque aqui embaixo, ó, o que você tá esperando para esse jogo de hoje. Quero saber de você. Eu tô confiante, eu tô animado. Vasco e São Paulo no Morumbi, não tem nada melhor do que lembrar do que coisas boas. Vamos lembrar, 89, Sorato, gol de cabeça, Brasileirão. Será que você sabe do que eu tô falando? Coloque aqui embaixo também nos comentários. Além de Vasco e São Paulo, vamos falar também sobre coisa boa, vamos falar sobre o mercado. Vasco aí segue muito ativa à procura de reforços para essa próxima janela de transferências, trazer novos jogadores para o seu elenco, reforçar as posições que hoje são carentes. A gente vai trazer novidades aqui a vocês neste Acorda Vascão. Tranquilo, rapaziada? Mas é claro, vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porém antes, como eu sempre faço, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você aí ainda não é inscrito no nosso canal, eu falo o seguinte: a janela vai abrir em julho. Faltam exatamente menos de 1 mês e 10 dias para essa janela abrir. E olha só, aqui no canal do Gigante você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece. A gente vai trazer notícias exclusivas, já voltamos a entrar em contato com empresários para buscar novidades, e aqui no canal você vai ter tudo em primeira mão. Então, de verdade, se inscreva. Além de ajudar a gente a chegar aos 100 mil, que falta muito pouco, você vai ficar muito bem informado com as notícias do Vasco. Além disso, se você já é um inscrito, já curte o nosso conteúdo, né? E tá aqui também pela primeira vez, deixe seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei. Se você curte o nosso canal, coloque aqui embaixo, aperte aí nesse joinha, porque vai ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui já colocando o astral lá em cima, para não falar lá embaixo. Pois o Vasco hoje, contra o São Paulo no Morumbi, tem um tabu a ser quebrado. Para vocês terem noção, gente, o São Paulo desde 2012 que não perde para o Vasco da Gama no Morumbi. Das últimas partidas que tivemos nesses últimos 11 anos, são 8 partidas no Morumbi, 6 vitórias para o São Paulo, 2 empates, 17 gols marcados pelo São Paulo e 4 gols sofridos apenas para o lado de lá. Ou seja, o Vasco teve 6 derrotas, empatou 2 vezes, sofreu 17 gols e marcou apenas 4 contra o tricolor paulista, quando se trata de Morumbi. É claro, é um fantasma, é um jogo grande, é um clássico do futebol brasileiro, mas infelizmente, querendo ou não querendo, nesses últimos anos o Vasco tem se comportado muito longe, muito abaixo inclusive do que realmente é o Gigante da Colina. A gente espera que hoje no Morumbi o Vasco mostre novamente ao São Paulo o que é o Vasco da Gama. Se depender da torcida, iremos mostrar. Mais de 1.000 ingressos vendidos para a torcida vascaína. Os ingressos inclusive foram esgotados em menos de 1 hora assim que eles foram abertos na última quinta-feira. Foram reabertos sexta-feira, não tivemos informações sobre se foram esgotados esses novos ingressos, como está a situação, mas é a casa cheia. O setor destinado à torcida vascaína estará completamente abarrotado, lotado de torcedores. Sobre esse jogo a gente já trouxe a vocês ontem. O São Paulo tem a expectativa de ir com um time misto. O Arboleda será ali um desfalque importante para o sistema defensivo de São Paulo. Ele estará aí realmente em repouso. O São Paulo não vai levar ele para essa partida. Realmente ele foi diagnosticado com uma fadiga
na coxa esquerda, e exatamente por esse motivo será poupado. A expectativa é que São Paulo vá de fato com o time misto. Além da ausência do Arboleda, a expectativa é que o próprio Luciano, que é um dos grandes destaques dessa equipe tricolor paulista, não entre em campo. O Diego Costa, que também faz parte do sistema defensivo, venha a ser banco. O Caio, aliás, o Patrick, que é um dos meio-campos também, venha a ser banco de reservas. Ou seja, o São Paulo vai com um time bastante poupado, desfalcado, visando a partida da próxima terça-feira pela Copa Conmebol Sul-Americana. Já pelo lado do Vasco, o Vasco vai com a força máxima. Não é uma força gigante, né? Não é uma Ferrari, não é uma Brastemp, como temos aquele ditado, mas é o Vasco que tem hoje em mãos o Maurício Barbieri. Inclusive, o próprio treinador deve repetir a mesma escalação que foi a campo nesse último domingo contra o Santos em São Januário. Lembrando que a gente falou a vocês durante toda essa semana. Havia uma grande expectativa com relação a mudanças, que o Maurício Barbieri mudasse o elenco do Vasco para a partida de hoje contra a equipe do São Paulo. Porém, durante os treinos, o que podemos observar foi exatamente os mesmos 11 iniciais que entraram em campo contra o Santos nesse último domingo. No gol, Léo Jardim, na zaga, Léo e Robson, na esquerda, Piton, na direita, Pumita, no meio, Jair, Cauã Barros e Galarza, na ponta esquerda Figueiredo, na ponta direita Peck e no ataque Pedro Raul. A expectativa é que o Vasco vai exatamente desta mesma maneira que entrou em campo contra o domingo, hoje, contra a equipe do São Paulo. Ou seja, Alex Teixeira no banco, Luca Orediano no banco, Eric Marcos no banco. Os jogadores aí que mais costumam entrar na segunda etapa da partida não estarão presentes entre os 11 iniciais. Quem teremos de novidade são dois atletas, tanto Raul Cruz quanto também Gabriel Carabarral. Os dois reforços que vieram do Santos acabaram sendo desfalques aí neste último domingo contra o próprio Santos por um contrato assinado. O Santos realmente colocou lá na cláusula contratual que por eles estarem sendo emprestados do Santos ao Vasco nas partidas entre as duas equipes, esses dois atletas não poderiam estar à disposição do Cruz Maltino, então eles foram desfalques aí nesse último domingo, mas já voltam a ficar à disposição para hoje contra a equipe do São Paulo. Tá confiante, torcedor vascaíno? Coloque a sua opinião aí embaixo. Hoje é Vasco e São Paulo. Hoje é jogo importante. É jogo que o Vasco precisa vencer. É jogo que o Vasco precisa recuperar os pontos perdidos contra Bahia e Santos em casa. E também alguns pontos contra Palmeiras, contra Fluminense, contra o próprio Coritiba no Couto Pereira. Jogos que o Vasco dava sim para conquistar uma vitória. Infelizmente, deixou o resultado escapar. Mas deixa aí a sua opinião aqui embaixo. Voltaremos com mais informações sobre essa partida no Fala Gigante, pré-jogo gigante, na parte da tarde. Porque o que acontece? Agora, nesse momento, eu quero falar sobre mercado, pois temos informações muito importantes para trazer a vocês, torcedores, sobre o mercado do Vasco da Gama. Ontem, sexta-feira, muitas informações chegaram. Foi, de fato, uma sexta-feira, inclusive, bastante movimentada. Ficam dúvidas, ficam questionamentos para o torcedor, questionamentos do tipo: quantos jogadores vão chegar nessa janela? E a gente já confirma. A expectativa é que 3 jogadores, no mínimo, cheguem. Ponta esquerda, carência, um meio campo, meio armador, camisa 10, que é uma carência, e um volante, primeiro volante pegador, que é também uma carência. Outra dúvida: qual será o nível desses reforços? Alto nível, jogador de peso, jogador de qualidade? Exatamente isso que eu falei. Jogadores de alto nível, jogadores com bagagem, que cheguem para ser titulares. As promessas, as apostas já foram feitas. Agora o Vasco quer atletas maduros, que cheguem e consigam vestir a camisa titular e entrar dentro de campo. Fica também a dúvida: o Vasco vai ter grana, dinheiro para investir? Será por empréstimo? Será atletas livres no mercado? Sim, a prioridade nesse momento é que o Vasco acha atletas livres do mercado. Não é porque o Vasco tem isso como prioridade que o Vasco não vai fazer qualquer tipo de investimento. O Vasco pode sim fazer um investimento pequeno, mas a prioridade do departamento de futebol do Vasco é achar atletas livres no mercado. Essa é, nesse momento, a expectativa com relação às contratações. Há negociações em andamento e é a partir desse momento que a gente começa a falar sobre atletas. Ontem, gente, nós tivemos algumas informações muito importantes. A primeira que eu gostaria de falar rapidamente a vocês, porque eu não quero perder tempo com essa notícia, e é uma notícia realmente dada lá pelo canal Atenção Vascaínos, é sobre a situação de um extremo esquerdo. Segundo informações lá do Atenção Vascaínos, o Vasco estaria acertando a contratação de um atacante de lado de campo que atua fora do Brasil. O jogador atua na Europa e também interessaria a outros clubes do Brasil. Que eu vou passar rápido, porque para mim não é válido dar uma notícia como essa, porque eu não sei quem é um nome que ninguém sabe quem é. Eu não tô, só para informar, descredibilizando, o trabalho do Atenção Vascaínos. Tenho certeza que eles
tem um trabalho muito sério, um trabalho acima da média, inclusive. Eu tenho eles como referência, uma baita referência. Mas eu não acho válido falar de um nome que nem sequer nós, pelo menos eu aqui, sei quem é. Porém, eu já gosto de adiantar isso a vocês porque é uma notícia que vai circular aí nesse noticiário da mídia vascaína durante esse sábado de manhã e muito provavelmente até a partida. O Vasco já tem um nome acertado, então eu, Lucas, como jornalista, como setorista e como trabalho que eu faço aqui com vocês, vou correr atrás desse nome. Ontem eu já entrei em contato com o empresário do Fernando, que é um ponta esquerda do Porto de Portugal, um jogador extremo de 30 anos, que tem uma bagagem da Europa. Entrei em contato com o empresário dele e perguntei se houve algum tipo de procura por parte do Vasco. Ele me disse que não houve nenhum tipo de procura e muito pelo contrário, o Fernando nem teria um desejo de retornar ao Brasil nesse momento. Foi isso que esse empresário do atleta me disse. Então já descarta esse nome que deve surgir aí muito provavelmente como especulação nesses próximos dias. Outro nome que eu vi também sendo falado foi o Luciano Jubá. O Luciano Jubá não é um jogador da Europa, atua no Sport, nos grandes destaques, fechado com Santos. Fechado com Bahia, perdão. Ontem também entrei em contato com algumas fontes, está fechado, pré-contrato assinado. Hoje o que o Bahia tenta junto ao Sport é antecipar a chegada do Luciano Jubá. O mercado vai de julho até agosto. O Luciano Jubá tem um contrato com o Sport até setembro. O Bahia tenta antecipar, pois ele já é um atleta do Bahia. Isso está confirmado. Não há chance nenhuma do Luciano Jubá vestir a camisa do Vasco. Esqueçam isso. Não há chance, está confirmado. Então a gente vai buscar esse nome. Ficam as dúvidas, ficam os questionamentos. Quem será o ponto esquerdo da Europa que o Vasco está tentando fechar? Se você sabe de um nome, coloque aí embaixo que eu vou fazer questão de ir atrás. Então deixa aí, me dê uma dica. Vamos lá? Dê uma dica. Coloque aqui, ó. Lucas, eu acho que é esse, que eu vou correr atrás da informação. Se você acertar o nome, eu dou o crédito a você aqui no canal. Mas coloque aqui nos comentários. Lucas, eu acho que é esse nome aqui, ó. Ele tá livre no mercado, é uma boa oportunidade. Vou atrás desse empresário, vou atrás desse nome para saber mais informações. Porém, por enquanto, a gente aí descobriu essa informação ontem através do canal Atenção Vascaínos, mas nenhum detalhe específico sobre quem é o atleta. Detalhes específicos nós temos sobre dois nomes. O primeiro eu já falei no Boa Noite Gigante ontem, então vou ser bem sucinto dessa vez. Se você quer saber, corre lá para dar uma olhada, que eu acho até uma injustiça com as pessoas que acompanham todos os vídeos, né, do meu canal ficar repetindo diretamente, em todos os vídeos a mesma informação. Então, se você não viu, veja o Boa Noite Gigante ontem que está muito explicado. Rames Rodrigues é um nome que já foi contactado pelo Vasco da Gama. Isso está, gente, confirmado. Não sou eu que estou falando, não é o Vasco que está falando, não é ninguém aqui do Rio de Janeiro que está falando, é a imprensa colombiana que confirmou. O Vasco fez contato pelo Rames Rodrigues. Isso é confirmado pela imprensa da Colômbia. É um nome que tem o perfil do Vasco da Gama, é um nome que tem o perfil da 777 e é um nome que interessa e muito a diretoria Cruz Maltina e as pessoas que nesse momento, de fato, circulam aí o Cruz Maltino. Quem fez, no caso, essa divulgação ontem foi uma mídia gigantesca da Colômbia, a Caracol TV. Ela confirmou isso, deixou bem claro. O Rames Rodrigues foi procurado e a expectativa é que uma proposta venha a ser oficializada nesses próximos dias. Então, gente, vamos ficar de olho. Rames é esse camisa 10 que, de fato, o Vasco procura. Porém, é importante falar. Quer dizer, então, que se o Rames é um nome procurado, será o atleta do Vasco da Gama? E aí eu já adianto a vocês. Não, gente. Não é porque o Rames foi procurado, não é porque o Rames interessa, que o Rames Rodrigues será o camisa 10 do Vasco. Tem outro nome que também interessa e tem também conversas com o Gigante da Colina. No caso é o Bruno Henrique, meio campo, de 33 anos. Tem contrato com o Al Ittihad até o dia 30 de junho. Após esse prazo, ficará livre no mercado e o Vasco já iniciou negociações. Ele se encontra livre no mercado, a partir do momento que ele se encontra livre no mercado, realmente é o período que o Vasco vai se intensificar ainda mais para conseguir a contratação desse atleta. O atleta que foi inclusive já oferecido ao Cruz Maltino. Um jogador, gente, que fica um questionamento. Pois o que acontece? O Bruno Henrique, de origem, ele é um volante. E aí eu vi muitas pessoas falando no meu vídeo, principalmente de ontem, se eu não me engano, o Acorda Vascão ou Fala Gigante. Lucas, o Bruno Henrique é volante, você tá falando que ele é camisa 10, o Bruno Henrique não é camisa 10, é camisa 8. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. O Vasco tem como prioridade algumas posições. Prioridade do Vasco da Gama é um meio armador e um primeiro volante. Se o Bruno Henrique vier para o Vasco da Gama, entendam, o Bruno Henrique virá para ser um camisa 10. O Bruno Henrique não virá para ser um volante, pois o volante que o Vasco busca no mercado não é um volante que cadencie jogo, não é um volante armador, é um volante pegador, um pitbull, um cão de guarda, um guinha azul da vida. É esse o nome que o Vasco procura. Não um Bruno Henrique, um armador,
jogador como esse na posição de volante, nós já temos hoje, que é o Jair. Então, um atleta da posição que virá será, no caso, um atleta mais pegador, um atleta mais de combate, o famoso primeiro volante. Bruno Henrique não é esse nome. Expectativa que, caso realmente as negociações avancem e o Bruno Henrique chegue, ele chegará para ser um camisa 10, ter essa característica, de atleta que arme a equipe, que jogue de frente para o ataque, olhe o jogo de frente e realmente ajude a armar o Vasco. Então, sim, caso o Bruno Henrique feche contrato com o Vasco da Gama, virá para ser um camisa 10 e não um volante, como muitos de vocês estão pensando. Ele está acompanhando o Vasco. Tem uma página nas redes sociais que se chama Arena Cruz Maltina. E o Bruno Henrique está acompanhando aí alguns stories desta página quando se trata sobre ele. Então, gente, vamos ficar de olho. Um atleta oferecido, um atleta que brilhou muito vestindo a camisa do Palmeiras e um jogador aí que realmente pode vestir a camisa do Vasco. As chances são reais. E como eu sou muito sincero, vendo James Rodrigues e Bruno Henrique, as chances do Bruno vestir a camisa do Vasco é muito maior do que as chances do James. Pela dificuldade de negócio, pela facilidade do Brasil, até por ele ser brasileiro, ter realmente uma vantagem de retornar ao futebol brasileiro, tudo isso influencia. É um nome que me interessa muito, ter o Bruno Henrique no Vasco, sendo esse articulador, sendo esse meio campo, essa mente pensante, é um nome que me agrada. Também te agrada? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficar por aqui, rapaziada. Esse foi Acorda Vascão, é apenas o primeiro vídeo desse sabadão. Estaremos aqui com Fala Gigante por volta de 1h, meio-dia. E com pós-jogo, 8h30, 9h30 da noite. Então se liguem, rapaziada. Estaremos aqui com muita informação nesse sábado que promete. E promete muito. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo, o nosso canal. Vamos ajudar a gente a chegar aos 100 mil inscritos. E como eu falo, ó, saudações vascaínas.